Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini, esse é o podcast, videocast Critério Sustentável, um espaço onde nós discutimos, falamos, debatemos sobre rotinas de sustentabilidade. Aqui vem a academia, instituições públicas, privadas, os representantes de todas essas áreas, organizações da sociedade civil, e eu estou aqui com a minha parceira e alma gêmea, Adriana Toches, para trazer uma entrevista top com especialistas da área de sustentabilidade. O nosso podcast, você já sabe, é um trabalho voluntário e ele é patrocinado pelo meu marido Kiko Scartesini. Um beijo para você, Kiko, e Omnivídeo Produções, que se não fosse por eles, né, pela empresa, por ele, esse projeto não estaria acontecendo. Eu convido você a acessar as nossas redes sociais, Gestão Pública e Parcerias Sustentáveis, assina o sininho, né, para você ficar sempre antenado com todas as nossas novidades. As últimas entrevistas, as últimas legislações, matérias interessantes, enfim, a gente tem que estar num constante processo de aprendizado. Aqui nós falamos sobre todas as dimensões da sustentabilidade: ambiental, social, territorial, política, tributária, previdenciária e por aí vai. Nas nossas redes você também pode colaborar. Mande uma mensagem para nós sugerindo temas, sugerindo entrevistados, para que a gente possa trazer muito conhecimento para você. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu vou fazer brevemente a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher feliz, com 52 anos, um sorriso largo no rosto. Hoje eu estou de batom laranja, estou com o cabelo na altura do pescoço, castanhos, assim meio Kathleen Chakra, sabe? Meio sem pentear o cabelo, cabelo jogado, um blazer verde e uma camisa branca. Nos estúdios da Omni Produções, a gente tem aqui atrás de mim um painel ripado, né, em madeira escura. Nossa entrevistada de hoje, eu estou muito feliz de conhecê-la pessoalmente, mas a gente já se conhecia de tanto se falar. É uma representante da academia. E essa interação entre o público, o privado e a academia, ela é fundamental para que a gente possa avançar na prática, tendo como base dados que são reais, dados consistentes, afastando os achismos e opiniões soltas que acabam fazendo com que a gente cometa erros grosseiros na execução de políticas públicas. A Patrícia Guarnieri, é ela que está aqui conosco, é professora e pesquisadora da Universidade de Brasília. É uma candanga, está aqui conosco. Especialista em logística, gestão da cadeia de suprimentos e logística reversa. Eu vou falar rapidinho do currículo dela e você vai ficar impressionado. Doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco, com estágio pós-doc em Economia Circular pela Universidade de Bolonha, na Itália, pesquisadora na área de Economia Circular, gestão de empresas, pesquisadora na área de gestão de empresas com foco nas seguintes áreas. Opa, aí vem. Economia circular, logística de suprimentos e logística reversa, gestão de parcerias e relacionamentos colaborativos no SCM, contabilidade ambiental, análise financeira de empresas e análise de decisões. Um dos seus trabalhos aborda a materialidade nos relatos não financeiros de empresas e a importância de uma abordagem clara e objetiva na construção de temas relacionados à sustentabilidade e governança corporativa, considerando a participação dos stakeholders.
mulheres. Então, se você não segue a professora Patrícia Guarnieri, corra imediatamente. Ela esteve conosco num evento do STJ recentemente falando sobre relatórios de materialidade, mas ela tem muita pesquisa para dividir com você. Bom, vamos que vamos. Dri, sua autodescrição e a gente começa com as perguntas para a professora Patrícia. Tá certo. Primeiro, agradecer esse retorno delicioso, estar com a Kathleen, com essa energia dela, é sempre uma delícia. Vocês não sabem o que é trabalhar com essa figura maravilhosa. E com muito orgulho entrevistar a professora Patrícia Guarnieri, que é uma referência, não só acadêmica, mas que realmente sempre buscou essa interação com a prática, com a gestão, tanto privada quanto pública, para agregar, né, conhecimento e ajudar esse alunado que um dia vai ser gestor, né, tanto na área privada quanto na pública. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou morena, tenho cabelo escuro, os olhos escuros, também sou uma pessoa sorridente, um sorriso largo, acho que eu sou, você disse que você é feliz, eu sou animada. O tema ESG, que trata de práticas de governança institucional, ambiental, social, está na pauta do dia das empresas, até do governo, né? Com suas adequações, naturalmente. Isso nos faz muito feliz, já que a gente está nessa caminhada aí há mais de 15, quer ter mais de 20 anos, a gente queria mesmo que esses assuntos viessem à tona e entrassem na pauta de discussão da alta direção das empresas e também dos gestores. Mas a gente fica um pouco preocupada com a questão da materialidade, né? Um dos pilares da governança, inclusive, é a questão do monitoramento de resultados com vista à melhoria contínua, porque não adianta só prestar conta dos resultados. Levantar dados já é difícil, mas utilizar os dados apenas para... aqui estão os dados transparentes. O que a gente tem que fazer com esses dados? Como que a gente tem que monitorar? De estar aqui conhecendo vocês duas pessoalmente, mulheres maravilhosas que atuam em sustentabilidade, que eu admiro tanto, há tanto tempo, né? Como vocês falaram, a gente já se conhece muito de conversar online, participar de eventos online, mas assim, conhecer pessoalmente, a gente sente a energia, né? Vocês falaram que são mulheres animadas, sorridentes, e tem uma vibe maravilhosa, assim, uma vibe né, especial. E então, assim, eu fico muito, muito feliz de conhecê-las, estar aqui, é uma honra para mim, né, estar aqui conversando e construindo conhecimento junto com vocês, né? Vou começar também pela minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 46 anos, branca, tenho cabelo mais ou menos um pouquinho abaixo dos ombros, castanho claro, olhos claros, tô com uma blusa verde musgo, né? E tô aqui nesse estúdio maravilhoso, né, fazendo parte dessa equipe que está gravando o podcast hoje, que para mim é uma honra e um momento muito especial. Bom, eu estou nessa estrada de pesquisar sustentabilidade há 20 anos, na academia, né? Antes disso, eu era bancária, né? Então, assim, já tinha uma experiência mais financeira, né? Sou contadora de formação, apesar, né, de depois ter ido para a área de engenharia da produção, né, focando em logística, sustentabilidade, economia circular. Mas então eu sempre gostei muito dessa união, né, dos temas ali, né, da parte financeira, que acaba envolvendo também, né, o ESG, acaba envolvendo também essa parte na governança. Então, mais recentemente tenho pesquisado o tema ESG, né, que é a governança social e ambiental, e como a Adriana comentou, né, é um tema que a gente fica muito feliz que está na pauta aí de muitas organizações públicas e privadas, né? Sempre lembrando que a origem do tema, ele veio na perspectiva de ganhos, da possibilidade de ganhos financeiros com as práticas de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade organizacional, que são temas bem mais antigos, né? E aí, claro, nas organizações públicas a gente tem que fazer aquela adaptação, porque o objetivo da administração pública não é o ganho financeiro, e sim o bem-estar social, né? Então, a gente precisa buscar o desenvolvimento nacional sustentável, pensando no bem-estar, né, da população, dos cidadãos, e para isso as organizações públicas elas prestam um serviço excelente, fundamental, né? Então nada mais justo e nada mais necessário e premente que a gente tenha a adoção dessa agenda, né? Existe uma certa reserva, né? Algumas organizações não gostam de chamar pelo tema ESG, né? Então a gente tem usado também o tema de responsabilidade socioambiental ou até mesmo sustentabilidade organizacional.
saíram vários artigos, inclusive, falando do fim da agenda ESG, né? Algumas empresas questionando como que uma empresa que, de repente, tem uma atividade fim que é, por natureza, sustentável, ela está num ranking ESG abaixo de uma empresa que naturalmente gera uma atividade que é danosa, como, por exemplo, produção de cigarro, produção de agrotóxicos e assim por diante. Então, é uma discussão complexa, né? Mas eu acho assim que a gente tem que filtrar e tentar focar naquilo que realmente interessa, que é realmente a discussão da pauta de sustentabilidade nas organizações, tanto públicas como privadas, né? E essa pergunta que você fez, Adriana, é muito importante porque, assim, a gente pensa, né, é fácil relatar a sustentabilidade, fazer análise de materialidade, mas não é tão fácil assim, né? Tanto que a SEGES lançou lá em 2023 uma portaria específica, né, 5.376, que trata do modelo, da diretriz para que os órgãos públicos da administração direta, fundacional e autárquica elaborem os seus relatórios de sustentabilidade, que são os planos de logística sustentável, né? Então, quando a gente fala em prefeituras, a gente está falando da administração pública direta no nível municipal, e lógico que, né, assim, a complexidade de atividades e processos que são realizados, eles não são tão grandes como uma instituição federal, mas se requer também essa busca pela materialidade. O que é a materialidade? Nada mais é do que a gente analisar junto aos stakeholders, né, daquela organização. Stakeholder se entende como quem afeta e quem é afetado pelas práticas daquela organização, o que é mais relevante, né? Então, assim, o que eu posso, de fato, materializar no meu relatório de sustentabilidade? E, sem dúvida, eu acho que os planos de logística sustentável eles são o melhor caminho, né? Seguindo essas diretrizes da SEGES, para que as prefeituras e os órgãos que têm, de repente, menos atividades, não tão complexas, e não têm, talvez, uma equipe de sustentabilidade, né? Isso também eu acho que acaba afetando, consigam relatar de uma forma padronizada, né? De uma forma que seja inteligível, né, para quem for analisar esses relatórios. Mas a materialidade ela é muito importante, porque além de eu analisar o que faz sentido para a minha organização, né, de repente, alguns indicadores sociais não façam sentido para todos os tipos de organizações, alguns ambientais também não, isso vai depender sempre da atividade que ela desenvolve. A materialidade ajuda a definir o que é de fato importante e o que faz sentido para aqueles stakeholders que vão ser os usuários daquele relatório de sustentabilidade. Então, a análise de que tipo de indicadores ou critérios ou métricas que serão utilizadas para mensurar essas atividades socioambientais que são realizadas e também de governança é fundamental, né? E a gente tem hoje aí vários vídeos, né? A ENAP mesmo, né? Que é a Escola de Administração Pública, ela fornece capacitações, inclusive para os governos municipais. A gente tem vocês próprias aqui, né? Com o podcast, com o projeto também, né? Com aulas, capacitações, vídeos. A gente tem trilhas de aprendizagem que podem ser utilizadas, né? Para que se desenvolva uma expertise para a elaboração desses relatórios. Mas seguir, primeiramente, né? A portaria da SEGES, analisando se todos esses materiais que hoje estão, né, de forma gratuita disponibilizados na internet, para capacitar essa equipe, né, estabelecer quais são as suas prioridades, analisar quais são os stakeholders e, de fato, relatar isso com qualidade, com padrão, é fundamental, para que a gente possa mensurar e analisar se essas ações e práticas socioambientais fazem sentido e qual é o impacto que elas estão gerando lá na ponta, né, no cidadão. De evolução também, exatamente, sem parâmetro, você não sabe se você está indo para trás, para frente, está estagnado. É um diagnóstico, né? Exatamente. Você consegue analisar. De repente, a primeira vez que você faz, você vai ver que teu desempenho não está tão bacana, mas é uma forma de você analisar quais pontos eu preciso melhorar, quais pontos já estão bacanas, eu posso continuar nesse caminho, quais eu preciso melhorar, quais eu estou ali anos-luz na frente, quais eu estou ali na infância, né? E preciso realmente aprender mais. Então, é fundamental. Patrícia, é importante que a gente diga que a logística sustentável está na administração pública federal já desde 2012, com o decreto 7746, ou seja, a gente já tinha um normativo.
Na verdade, 2023 ele trouxe mais, trouxe as diretrizes, né? Fortaleceu, e foi um caminho que ao longo desses anos todos, né? Veio galgando outros passos, né? E se fortalecendo com os normativos que vieram nesse interregno de tempo. Mas eu tenho visto uma coisa que às vezes me incomoda um pouco, vou te ser muito sincera, que tem instituições que sequer fizeram seus levantamentos relacionados à logística sustentável e já estão querendo evoluir para relatórios tipo GRI, tipo Ethos, talvez não tenham entendido muito bem qual o seu papel e qual o relatório de materialidade que mais se adequa à sua gestão, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa vontade de fazer mais sem fazer o básico. Talvez seja por aí. Exatamente. É fundamental, Kathleen. Eu acho assim, que todo mundo quer surfar na onda, né? E a gente não pode negar que o termo ESG virou modinha, né? Então, na verdade, o que as organizações têm que se preocupar para, inclusive, não incorrer em greenwashing, é justamente você buscar ali a efetividade, né? E fazer o básico, porque menos é mais. Né? Menos é mais. E pensando assim, a logística sustentável ela é ampla, né? Ela vai abranger desde a seleção de fontes, as compras sustentáveis, a questão da utilização de menos recursos como água, energia, aí a gente passa ali para a questão do tipo de transporte que se usa, a mobilidade, as práticas inclusive de compartilhamento de estruturas, né, físicas, a questão ali da distribuição daquele serviço para o cidadão, para a população, no caso de uma empresa física, de uma empresa comercial, né, a distribuição do produto, a questão do resíduo que se gera e o que eu vou fazer com a destinação desse resíduo, gestão de fornecedores, enfim, é um mundo de coisas que você pode abranger, né, na logística sustentável. Então, assim, você fazer um relatório de logística sustentável, que seria o PLS, é o básico e claro que depois, né, com o avanço desse relato, quando você se torna já mais expert, você pode de fato buscar um padrão internacional. Mas eu acho assim, é tudo questão de moda, né? O GRI, o SASB, o IFRS, o Instituto Ethos, eles geram padrões para que as empresas elas tenham uma forma de comparar, de padronização e comparabilidade. Mas eles são mais aplicados ali, né, no âmbito privado e, de certa forma, é uma exigência até para você conseguir financiamentos, para você conseguir certificações, né? Então, no âmbito privado, o mercado manda, né, de certa forma, dessa forma. Mas nas organizações públicas, né, é outra coisa, assim. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que adaptar a nossa realidade, né? Então, por que não utilizar um mecanismo que já existe da logística sustentável, que é tão completa, tão vasta, tão ampla, né? Para que a gente possa, de certa forma, poder relatar, começar a aprender com o processo, né? Ter um feedback, fazer uma retroalimentação, para depois, então, você seguir. Eu acho que a gente tem que fazer a separação do que é o modismo, daquilo que o mercado acaba definindo e que a administração pública não necessariamente tem que seguir, né? Claro que tem que ter comunicação com o mercado, porque a administração pública muitas vezes ela altera o mercado, né? Ela desenvolve os fornecedores, ela desenvolve novos produtos, novos serviços, mas assim, eu acho que a gente tem que buscar a essência da coisa, né? Então, fazer um plano de logística sustentável que já tem todo um aparato, uma diretriz, é muito mais vantajoso para uma administração pública para que depois ela consiga, no avanço das suas atividades, fazer ali o alinhamento com os indicadores, né, desses padrões internacionais, né? É muito importante que o gestor compreenda que a logística sustentável não é mais um trabalho que você vai ter. Na verdade, faz parte da sua atuação. Do trabalho dele, né? Exatamente. Exato. E vai trazer um retorno muito positivo quando você consegue enxergar onde sua instituição está. Né? Porque Agora, muitas vezes a gente não tem os dados. Agora é muito interessante que
aí eu já vou botar pimenta nessa história, tá? Que a despeito do ISD não ser adequado, assim, na íntegra, à gestão pública, o G ainda é uma coisa muito incipiente na gestão pública, porque ainda a governança, a avaliação de riscos, a designação de competências, o apoio da liderança, o monitoramento de resultado, isso ainda está incipiente, muito na gestão, pelo menos no meu olhar. E eu acho que o ISD, de alguma forma, contribui, né? Pelo menos o conceito, resgata a relevância de que a governança, inclusive, que é ditada pelos órgãos de controle de contas, ela vem facilitar a vida do gestor. A priori, ela parece, vem complicar minha vida, mas a governança exige um bom planejamento, exige todos esses outros aspectos que eu falei, e a médio e longo prazo, ela vai trazer muitos benefícios, inclusive para se avaliar uma boa logística sustentável. Mas aí essa conversa é outra entrevista, vamos continuar, minha amiga. Vamos lá. Patrícia, nos fala da proposta Plataforma Brasil de Sustentabilidade nas Organizações, que é um projeto coordenado pelo professor Maurício Amazonas, do CDS, na UNB. Né? Como é que está sendo prototipada essa plataforma? O que você nos traz de novidade? Bom, eu tô junto com eu sou da FACE, da UNB, e tô numa parceria, né, com o CDS, que é o Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, que é referência no Brasil, né, nos estudos em sustentabilidade. O professor Maurício é um colega muito querido, muito comprometido, muito competente com a causa, e esse é um projeto grande que foi aprovado na Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Então, o financiamento do projeto e o apoio, a quem eu agradeço, né, aproveito aqui para agradecer, é justamente da FAPDF, né, e o professor Maurício sempre fala, quando a gente vai apresentar, que o nosso objetivo é construir o primeiro andar, né, ali as bases da plataforma, né, com os recursos que a gente tem com esse projeto da FAP. Então, a gente está hoje em busca de parceiros, né, mas assim, a gente já vai sair com um projeto piloto, com a plataforma rodando, né, nessa primeira fase. Nós temos alguns parceiros, dentre eles, o principal é o Sebrae, que já vai, né, com pequenas e médias empresas, a gente vai conseguir os dados para a plataforma, primeiramente com esse parceiro. E a gente já está na fase em que a gente já desenvolveu todo o projeto, o design da plataforma. Já estamos com uma parceria muito bacana com o Instituto Stella, que tem pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, que foram os mesmos que desenvolveram a plataforma Lattes, né, que é usada por pesquisadores no Brasil inteiro. Então, eles têm uma expertise excelente nessa área do desenvolvimento da plataforma. E a plataforma, o objetivo é ser uma plataforma pública, onde organizações públicas e privadas, né, de vários segmentos, vários portes, possam justamente fazer o seu relato, né, de sustentabilidade dentro da plataforma, né? Então, para isso, a gente vai usar o conceito de ESG, né, mas a gente usa o termo sustentabilidade organizacional para adaptar, mas temos ali as dimensões, as 3 dimensões abrangidas pela plataforma, o ambiental, o social e o governança, e concordo totalmente com a pimenta que a Adriana comentou, e tudo com pimenta fica melhor. É verdade. A governança realmente é um desafio enorme, né? E, assim, dentre os itens da governança, a gente vê, né, a gente fez um levantamento numa revisão da literatura internacional com mais de 700 artigos para levantar quais são os indicadores ESG para a gente colocar dentro da nossa plataforma. Além disso, a gente fez a análise desses padrões internacionais que vocês mencionaram, GRI, SASB, ABNT, Instituto Ethos, para que a gente pudesse analisar os indicadores que são comuns, né? Então, assim, a gente vê que essa multidimensionalidade que vocês mencionaram, né? Cada ramo, cada segmento, cada esfera, né, vai ter os seus indicadores próprios e vai ver que a materialidade é diferente, né? Então, assim, a gente, nesse primeiro momento, escolheu indicadores um pouco mais genéricos, que possam atender vários ramos, vários segmentos, né? E depois a gente vai ter uma etapa 2, onde a gente vai fazer justamente workshops com especialistas. Vocês estão super convidadas, lógico. Vocês né? A Adriana até participou da primeira fase também, né? Que a gente fez uma conferência livre do meio ambiente para analisar ali quais são as prioridades dos stakeholders, né, envolvidos, os atores envolvidos e que podem ser usuários da plataforma. E agradeço muito a participação da Adriana. Foi excelente aquele debate. Foi muito bacana. Até recomendo que todos assistam. Tá no YouTube, né? A do CDS. do CDS esse ano. Tá um nível
excelente de fala a gente sempre aprende, né? Essa matemática que eu acho muito bacana, porque a gente está plantando sementinha, está fazendo o primeiro andar. O primeiro, o segundo, e ele está prosperando, mas é importante que ele tenha essa base acadêmica. Muito bacana conhecer esse trabalho, muito bacana mesmo. Então, estamos aí, né, na estrada. Em breve, quem quiser conhecer mais sobre a plataforma, sobre esses estudos, lógico, pode entrar em contato com a gente, né? Depois, eu acho que na descrição do episódio a gente pode deixar um e-mail, com certeza. né? E o contato principal com o professor Maurício, a gente, né, tá numa equipe maravilhosa com pesquisadores da FACE, do CDS, temos inclusive servidores públicos do judiciário, de outras, né, de ministérios, enfim, que estão nos ajudando. A equipe é uma equipe formada tanto por pesquisadores, como também por alunos, doutorandos, mestrandos e pesquisadores colaboradores que já são formados. Tem também alguns da FAPDF. E aí a gente deixa esse e-mail. Por enquanto a gente não tem um site da plataforma, mas em breve teremos, ele já está ali saindo, está no forno, em breve vai sair, né? E aí o objetivo vai ser justamente as organizações aderirem voluntariamente e relatarem suas práticas de sustentabilidade de acordo com esses indicadores que foram definidos, né? Inicialmente, que a gente vai validar nesses workshops que a gente em breve vai fazer, possivelmente agora em setembro, outubro, né? E depois a gente vai colocar lá no ar para que as empresas, organizações que tiverem interesse, tanto públicas como privadas, entrem e façam uso dessa plataforma para ter um relatório de sustentabilidade, seguindo alguns padrões, né? Então, acho que vai ser acho que vai gerar uma contribuição interessante. A gente quer também fazer um espaço de aprendizado na plataforma e uma espécie de LinkedIn da sustentabilidade, onde as empresas possam se conectar. Então, a gente vai ter materiais, trilhas de aprendizagem e também essa rede social onde as empresas, as organizações, né, podem se conectar umas com as outras e buscar aprender juntas e construir também conhecimento acerca do tema, né? Então, é um projeto muito legal, fico muito feliz e orgulhosa de fazer parte, né? Esperamos gerar bons frutos. Mesmo, e com certeza vai gerar bons frutos, com certeza. Professora Patrícia, vou mudar um pouco o tema, né? Tudo tem conexão quando a gente fala de sustentabilidade, mas pela sua especialidade, a gente queria ouvi-la sobre como as contratações públicas, né? Isso já não está escrito, mas está predito, né, na nova lei de contratações e licitações do Brasil, a 14133, sobre os aspectos de logística reversa e economia circular. Em que ponto as contratações públicas podem impulsionar esse movimento que está aí crescendo no mundo e no mercado privado? Excelente. Esse é um tema que eu adoro também. Eu tenho orientado alunos no programa de pós-graduação em administração da UNB sobre contratações públicas sustentáveis, né? Além da economia circular, logística reversa, fazendo, como você falou, é meio impossível da gente desagregar esses temas, a gente acaba sempre conversando, né? E, inclusive, tem uma disciplina que a gente fala, uma disciplina que eu oferto uma vez por ano, de compras públicas estratégicas, e um dos aspectos é justamente as compras sustentáveis, né? E, assim, essa nova lei, ela veio trazer luz a muitos aspectos que estavam muito, né, ali sombreados na lei antiga, né? Eu lembro que eu ia ministrar palestras, uma vez fui no Comando do Exército, aqui em Brasília, 120 compradores, e quando a gente falava em compra sustentável, todo mundo se mexia na cadeira. Opa, peraí, mas e o TCU, né? Como que a gente vai fazer? É meu CPF que está ali no jogo, né? E o TCU, ele incentiva, né? Ele tem, inclusive, vários materiais e oferece treinamento, capacitação, incentivando as compras sustentáveis. Então, sim, é possível fazer. E hoje a gente já tem, principalmente no judiciário, o judiciário está anos-luz na frente, né? De várias outras organizações públicas, a gente já tem editais de contratações públicas que agregam a logística reversa nas contratações, como, por exemplo, o caso das lâmpadas, né? Das lâmpadas, que é um item que está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, que já está com 14 anos aí de caminhada, onde as lâmpadas fluorescentes de vapor sódio e mistas, elas têm a obrigatoriedade da logística reversa. Só que para fazer a logística reversa dessas lâmpadas é caro, né? E são um resíduo que é altamente contaminante e tem uma toxicidade enorme, pode inclusive, né, causar danos ao meio ambiente, aos lençóis freáticos, à saúde humana, né? Então gerava um certo problema para as organizações públicas. Imagina uma organização pública enorme que resolve trocar todas as lâmpadas. Sim. Como é que eu vou fazer? Porque a lâmpada é um produto muito sensível para ser transportado. Então a logística reversa se tornava muito cara
né? Então, com editais de contratações públicas, está ocorrendo a servitização da logística reversa. Ou seja, quando eu contrato e compro uma lâmpada, eu já compro o serviço da logística reversa em conjunto. Então, fica no pacote muito mais barato, que é quando eu analiso o ciclo de vida todo do produto, né? Eu não vou analisar simplesmente o custo de aquisição, eu vou analisar o custo do produto, não pelo menor custo de face de mercado, mas eu analiso o custo do ciclo de vida. Isso na Europa, em compras públicas sustentáveis na Europa, já é muito utilizado, eles também estão super adiantados e consolidaram essas práticas de uma forma muito bacana, né? Inclusive com critérios de economia circular. E no Brasil a gente ainda está, né, começando ali, mas o judiciário tem práticas muito bacanas. Então, se quiser analisar os editais do judiciário para compra de lâmpadas, por exemplo, a gente vê que já tem agregação, né? E o que isso faz com o mercado? A gente acaba desenvolvendo fornecedores que têm expertises nessa área ambiental. A gente transforma o mercado, porque a gente cria um novo produto agregado de serviço, né? Então a gente acaba fazendo com que os fornecedores tenham que se adaptar. Isso cria uma especialização e faz a gente avançar, né, na prática da sustentabilidade. E hoje, com a economia circular, que é um conceito mais amplo, né, que vai abordar desde o design, a logística reversa ela se preocupa mais com a operacionalização do retorno do resíduo. Então, a gente gerou resíduo. A economia circular é um conceito mais amplo, porque a gente vai pensar já no design daquele produto ou serviço, né? Posso adquirir um produto ou um serviço que utiliza menos recursos, menos insumos, posso adquirir, de repente, um produto que já tem um potencial de reciclabilidade ou de desmontagem maior, que facilite, né? Porque muita gente até, eu brigo, né? Vou colocar um pouquinho mais de pimenta, eu até tenho uma certa confusão aí com algumas pessoas que falam que economia circular é resíduo zero. É impossível ter resíduo zero, impossível. Existe, inclusive, isso já é muito já consolidado na literatura internacional, né? O que é zero na economia circular é o rejeito. O que é o rejeito? É aquele resíduo que não tem viabilidade técnica e nem financeira para ser reciclado, revalorizado, compostado, recondicionado ou remanufaturado, né? Agora, o resíduo, se ele for um resíduo de qualidade, ele vai no ciclo... Ele volta para a cadeia. Ele serve como alimento para um novo processo, um novo produto, né? E hoje a gente está numa situação extremamente favorável para a economia circular no Brasil. A gente teve a aprovação de um decreto, né, com a política nacional, junho, né? exatamente, com a política nacional de economia circular. E dentre os eixos dessa nova estratégia de economia circular, a gente tem um eixo específico que fala de mecanismos financeiros e contratações. Então, sim, as contratações elas vão contribuir muito para que a gente possa abranger na fase do planejamento das contratações critérios, indicadores para selecionar fornecedores e produtos e serviços que estejam alinhados com essas práticas de economia circular e logística reversa, sendo que a logística reversa ela acaba sendo parte da economia circular, né? Então, sim, a gente está num momento super propício e a gente está nesse momento, claro, falando aí da teoria institucional, né, que a gente fala que a gente tem os mecanismos que fazem com que as organizações adotem determinadas práticas. De certa forma, a gente está no movimento global de transição para a economia circular. Então, a Europa com o Green Deal, né? Agora a gente tem um movimento de coalizão dos stakeholders para a economia circular na América Latina e Caribe. Então, a gente está nesse movimento de transição. E a adoção de uma política no Brasil, né, juntamente com a política de compras, né, que foi também recentemente aprovada, viabiliza muito essa agregação desses critérios, né, num fluxo aí virtuoso, né, fazendo com que a gente consiga, ao mesmo tempo que compra melhor, analisando o ciclo de vida, analisando todo o custo que aquele produto vai ter ao longo da sua vida, a gente ainda consegue fomentar o desenvolvimento nacional sustentável e consegue caminhar nesse percurso aí da sustentabilidade. Para que a gente possa trazer materialidade para tudo isso, professora, é importante que o gestor perceba qual o seu papel nesse processo. Ou seja, no desenho de uma compra, eu não posso repetir padrões de compras de 1960, 1970, 2000, né? Eu preciso realmente avaliar como aquele material foi produzido, quais são as substâncias usadas, né, na produção daquele bem, qual o potencial de reciclabilidade daquele material.
eu diria que seria uma abordagem sobre ciclo de vida. Exato. Não sei se a ACV a gente tem realmente condições de fazer, mas uma abordagem de ciclo de vida, ela seria muito positiva para que a gente pudesse, aos poucos, trazer o pensamento da economia circular para as compras públicas. Exato, exato. E aí tem a abordagem do custo que considera o ciclo de vida, né? Então, eu abranger essa abordagem na hora de definir quais vão ser os meus fornecedores, os produtos que eu vou adquirir, né? Isso já tem sido adotado por algumas organizações. Por exemplo, o Exército, na compra dos blindados, ele já usou essa abordagem, né? Então foi desenvolvido o Guarani, que foi um processo de co-design, coprodução, juntamente com o Exército, com o fornecedor, onde foi considerada a abordagem do custo do ciclo de vida. Então eles não consideraram simplesmente o custo de aquisição do blindado, né? Porque hoje em dia a gente tem uma quantidade enorme, eu não vou nem me lembrar do número aqui, de blindados que são só carcaça, que são usados só ali no desfile de 7 de setembro, mas que não tem nenhuma funcionalidade, porque todo o sistema de comunicação e tecnologia da informação dentro, ele já está obsoleto, né? Então, quando você pensa numa abordagem baseada nesse custo do ciclo de vida, você já vai considerar a logística reversa e a economia circular na aquisição. Então, você já vai ter todo um processo, como que eu vou fazer para trocar essa tecnologia, como que eu vou fazer para recondicionar, e até mesmo para descartar quando for o caso, né? Quando não tem mais solução, como que eu vou descartar ou reciclar esses materiais, né? Então, isso traz uma eficiência para a administração pública, né? Essa também. análise, ela te faz escolher o melhor produto. Exatamente, que é o best value for money, não necessariamente é o menor custo, que é o que a Lei 8666 colocava, né? E que não necessariamente estava escrito dessa forma, mas que os gestores talvez era interpretada dessa forma. Os gestores de compra interpretavam dessa forma. Tem que ser o menor custo de aquisição, não necessariamente, né? Se eu utilizo todas as fases do planejamento das contratações, desde o planejamento onde eu vou analisar as minhas demandas e prioridades e, consequentemente, de acordo com as minhas prioridades, os indicadores e as métricas para avaliar os fornecedores, depois eu vou para analisar o mercado, que tipo de fornecedores tem. E, claro, tem que deixar tudo isso muito claro e transparente no edital de licitação. Agora, o que muitos órgãos públicos acabavam fazendo? Eu vou fazer um copia e cola do edital passado. Então, simplesmente iam para a terceira fase do ciclo de vida das contratações, que é a execução. E daí, depois, eu tenho lá a fase que é a gestão daquele contrato para analisar o nível de serviço daquele produto ou serviço e, se for o caso, sancionar, penalizar, cancelar, né, o certame. Mas aí, como que eu vou fazer isso se eu não planejei antes os indicadores? Planejamento é a fase fundamental. Exato. E também tem a questão que muitos gestores esquecem, que existem algumas leis que são determinantes. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, 14 anos. 14 anos agora. 14 anos da esse lei, mês. Ela fala da responsabilidade compartilhada. Exatamente. Quer dizer, o Estado tem a sua responsabilidade, a indústria tem a sua responsabilidade, aí entra a economia circular como um impulsionador dessa responsabilidade, mas facilita também para a empresa. E a questão da logística reversa e o próprio descarte, a fase final. Então, gente, primeira coisa, vamos observar as leis vigentes desse país. E a Lei de Resíduos Sólidos, ela abrange, território, ela não é federal, ela é uma lei para o Brasil inteiro, né? Tá mais apesar do que ser aplicada. Apesar de a gente ter diferenças regionais enormes, sim, né? Sim, se a gente for ver Sudeste, Sul, até Centro-Oeste, a gente tem uma realidade em termos de coleta seletiva, logística reversa, inclusão de catadores. E se a gente vai ver região Norte, Nordeste, a gente já tem outra realidade, né? E assim, a política nacional, ela ficou 20 anos sendo discutida no Congresso Nacional, a de resíduos sólidos. E ela trouxe muito avanço. Eu pesquiso logística reversa desde 2003. E assim, gente, é incrível como teve avanços, apesar de que a gente, com 14 anos de balanço, se a gente for analisar, ainda existem lixões, a gente não tem aterros sanitários o suficiente, não incluímos os catadores de forma totalmente adequada, existem regiões que não têm coleta seletiva, a gente sabe que o índice de reciclagem também não está, né? Em alguns aspectos a gente vê que está muito bom, em outros ainda precisa melhorar muito, né? Só que o que acontece? A gente teve avanços, né? E
inclusive, teve até um artigo que a gente publicou há um tempo atrás, em que a gente fala como que a política nacional, de certa forma, impulsionou a discussão de uma política de economia circular. Se a gente não tivesse feito o básico, que é a gestão de resíduos sólidos, colocando aí o princípio da responsabilidade compartilhada, colocando os acordos setoriais, a gente não teria como discutir e aprovar hoje uma política nacional de economia circular, né? Porque aí muita gente fala, não, mas logística reversa está descolada da economia circular. Não precisamos ter logística reversa se a gente tiver economia circular, porque economia circular é resíduo zero. Me desculpem, mas eu não concordo com esse discurso, porque sim, a gente vai ter resíduo, só que os resíduos não vão ser rejeitos, eles não vão simplesmente ser descartados no aterro sanitário, gerando também mais custos para o poder público municipal, porque eu tenho que pagar o aterro sanitário e eu acabo gerando, né, um impacto também, mais emissões de gases de efeito estufa, né? Mas eu mudo a natureza desse resíduo. Ele, em vez de ele ser um rejeito que ele vai ser descartado, ele vai ser um resíduo de qualidade que vai poder ser alimento para outros processos. Então, eu preciso da logística reversa. Eu sempre brinco com os alunos, o resíduo não vai sair voando de uma organização e vai para outra. Ele precisa desse caminho, né, reverso, para que ele faça a continuidade e continue no ciclo da economia circular. Então, eu acho que até uma confusão ali na tradução do inglês para o português, porque o waste ele pode ser desperdício, ele pode ser rejeito, ele pode ser resíduo, ele pode ser lixo. A gente tem 4 traduções possíveis, né? Então eu acho que o conceito, né, da economia circular, ele prevê desperdício e rejeito zero. Sim, concordo totalmente com isso. Agora o resíduo ele acaba existindo e a logística reversa precisa existir não como ator principal, né? Quanto menos a gente usar ela, melhor, porque ela gera custos altíssimos. Sim. Ela depende do transporte na logística, que é uma das atividades que mais impactam, né? Tanto porque gera custos, sim, porque tem que ter você tem que ganhar com escala, né? Economias de escala, como também porque gera emissões, mas eu preciso ter ela alinhada, né? Por que muitos países nem falam em logística reversa? Porque para eles isso já está posto, já está consolidado. A gente no Brasil tem desafios logísticos muito sérios em termos de infraestrutura de transporte. Então a gente ainda tem que falar isso, né? Falar disso e resolver os problemas. Isso, né? Exatamente. Não, muito. É verdade. São muitos desafios. Bom, vamos lá. Desenvolvimento nacional exige um olhar para outras dimensões da sustentabilidade, talvez seja um pouco do que a gente está falando aqui, né? Como, por exemplo, a territorial, ambiental, rural, enfim, política, institucional, falamos muito sobre isso. Você está compondo um grupo de pesquisa que é o GEALOGS, o Grupo de Estudo e Pesquisas em Logística, SCM Sustentabilidade, da UNB. Um dos focos da pesquisa é o impacto da extração inadequada do sal-gema em Maceió. Suas implicações, as consequências para os projetos de economia circular da região e para a subsistência da comunidade local, né, que foi realmente duramente afetada, como o caso dos pescadores e das marisqueiras. E a gente está, quer dizer, todo esse assunto de economia circular, essa preocupação com produtos finais, tem a ver com esse processo que falamos aqui. Fala um pouco para a gente sobre esse processo, Patrícia. Olha, ótimo, é um projeto que eu tenho muito carinho, né? Na verdade, são 2 projetos, Kathleen, que a gente está lá em Maceió, em parceria com a UFAL. O primeiro projeto começou em 2021, que estuda os impactos sociais, econômicos e ambientais da extração inadequada de sal-gema pela Braskem, em Maceió, né? É coordenado pela UFAL, pela professora Natália Levino, e a gente já está em vias de quase finalizar o projeto. A gente gerou muito material desse projeto, inclusive quem quiser saber mais, eu convido que acesse o Repositório da Tragédia em Maceió, que é um blog que a gente criou, onde a gente agrega vários materiais. Fizemos várias entrevistas, inclusive com o primeiro secretário do Meio Ambiente de Alagoas, na época que foi contra a instalação da empresa Salgema
na região e que falaram para ele que era mais fácil Maceió mudar de lugar do que não instalar salgema na década de 70, porque ele já estava prevendo todos esses problemas que iriam acontecer, né? E aí, o que aconteceu lá em Maceió, para explicar bem brevemente, bem sucintamente? Em 2018, ocorreram alguns tremores de terra, né? E esses tremores ocasionaram rachaduras em alguns imóveis de alguns bairros, são 5 bairros: Pinheiro, Farol, Mutange, Bebedouro, né? E tem também alguns bairros que são vizinhos, Flechais, de cima e de baixo. E o que aconteceu? A Defesa Civil começou a fazer um monitoramento, e aí chamaram, né, a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, para fazer análise, e foi comprovado que o tremor ele ocorreu devido à subsidência do terreno, que é justamente o deslocamento do terreno devido às minas de salgema que estavam instaladas lá, que hoje são da empresa Braskem, né, mas foram instaladas pela Salgema, na época, lá na década de 70, e que elas acabaram se movimentando, né, porque você extrai o sal e você desestabiliza as rochas, né, que estão ali embaixo da terra. E isso começou a causar cavidades que eram preenchidas com água. Então, o que acontece? Isso desestabilizou totalmente o solo e começou a ter rachaduras enormes. Nada mais, nada menos do que, aproximadamente, a gente não tem o número exato, mais de 60 mil pessoas tiveram que desocupar os seus imóveis. Né? Então, assim, tinham bairros como Pinheiro, por exemplo, que tinham uma renda de classe média alta. Você tinha servidores públicos, você tinha professores, você tinha ali casas muito boas, que inclusive eles faziam a manutenção dessas residências. Então, alguns geólogos e geotécnicos comprovaram que realmente a rachadura aconteceu depois do tremor, devido a esse acompanhamento, né? E a Braskem, ela não foi penalizada administrativamente, nem criminalmente pelo desastre, né? Apesar de ter esse documento, esse relatório do Serviço Geológico do Brasil, falando que a causa foi justamente devido à extração inadequada de salgema. O que teve foi que o Ministério Público, a Defensoria Pública da União, bloquearam o recurso para pagar indenizações para os moradores. Só que essa indenização é objeto de muitas disputas. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque realmente é bem complicado. E a Braskem obrigava para dar a indenização que os moradores passassem a propriedade para o nome dela, ou seja, ela é dona de 5 bairros em Maceió. Se ela quiser, daqui a alguns anos, quando o solo se estabilizar, explorar comercialmente bairros que tem uma vista para a lagoa, que é maravilhosa, ela pode, você entendeu? Então, é bem complexo o tema. Então, esse projeto, a gente analisou esses impactos, né? E aí, mais recentemente, em 2023, a gente começou outro projeto que a intenção não era exatamente falar do desastre, mas acabou esbarrando, porque em dezembro a gente teve o rompimento da mina 18 dentro da Laguna Mundaú. Né? A Laguna Mundaú é um local onde a gente tem uma comunidade, né? Várias comunidades, mas uma comunidade em especial, a comunidade do Vergel, que eles extraem o sururu, que o sururu é patrimônio da cidade de Maceió, né? O caldinho, quem foi para lá tem que experimentar o caldinho de sururu, só que agora está cada vez mais difícil de encontrar, né? Justamente por vários problemas, mas eles extraem o sururu da lagoa, as marisqueiras descascam esse sururu, e aí a Prefeitura Municipal de Alagoas tinha um problema muito sério, que era o acúmulo dos resíduos das cascas de sururu nas vias públicas. Sim. E era uma comunidade muito vulnerável que morava naquela região, então isso acabava afetando a saúde pública, qualidade de vida e assim por diante. E aí, com um projeto maravilhoso que foi instalado lá em 2017, uma Maceió Mais Inclusiva, que inclusive tem o IABS e outros parceiros, eles criaram uma moeda social, revitalizaram uma cooperativa usando um processo artesanal já de um artesão local que fazia vasos com as cascas de sururu, e eles implementaram esse projeto de economia circular, onde você pega a casca do sururu e faz um cobogó de sururu, que inclusive tem o desenho da concha. E aí esse projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Rosenbaum, que depois eles venderam a patente para Porto Belo, que hoje produz esse cobogó, que é exportado. Então, assim, a gente tem aí o conceito de economia circular no seu... Na veia. Na veia, no seu sentido mais puro, mais belo. Pode ser replicado para pode para várias regiões do Nordeste. Então, o nosso projeto, ele tinha como foco original justamente analisar essa possibilidade de replicação,
né, desse projeto em outras regiões do Nordeste. Só que daí, com o afundamento da mina 18 dentro da Laguna Mundaú, a laguna, ela é diferente de uma lagoa porque ela tem um equilíbrio entre água salgada e doce. Ela recebe água do mar e tem água doce. E o sururu, ele se estabelece ali justamente por conta desse ecossistema. A partir do momento que uma mina de salgema, né, é rompida ali dentro, você afeta todo o ecossistema. Agora, eu não posso afirmar que isso é a causa da extinção do sururu ou da redução, porque a gente ainda não tem dados, né? A gente está ainda em processo, começamos agora final de 2023, né? Mais em janeiro de 2024 a pesquisar, vamos compor, temos uma equipe muito preparada, mas a gente também está fazendo novos projetos para pegar, inclusive, pessoas especializadas na área de pesca, etc., né? Então, a gente está analisando quanto que esse rompimento vai afetar esse projeto maravilhoso que foi instalado lá. Agora, né? É tão bacana e é tão promissor a gente observar a necessária interação entre a gestão, as empresas e a academia, né? Porque a academia é que vai fazer a gestão do conhecimento disso, né? Porque muitas vezes o gestor está ali atropelado, né? Chegam as demandas, ele vai atendendo, vai apagando os incêndios mais urgentes e não tem condição de fazer um estudo mais profundo até para ajudar, né? Daqui a 10 anos se isso acontecer novamente. Parabéns, eu fico muito feliz de ouvir esses relatos, curiosa até para estudar mais sobre isso. Mas parabéns, eu acho que é o caminho do desenvolvimento sustentável também. E quem quiser saber mais sobre esse projeto, Patrícia? Então, esse projeto do sururu, a gente também tem um blog que se chama Além das Margens, né? Que é mas a gente pode deixar também na descrição, de repente, do episódio, certeza. Né? E nos grupos de pesquisa, o @geologsUNB, que está no Instagram, a gente também está sempre compartilhando, né? Inclusive, a relação total com o nosso tema de hoje é que a gente tem analisado os relatórios de sustentabilidade da Braskem, para ver como que ela está relatando todos esses impactos que ela está ocasionando no município de Maceió. Vocês entendem? Então, assim, a gente escreveu um artigo, inclusive, analisando isso, temos alguns aí no forno, saindo, e a gente está analisando se a forma como ela relatou pode constituir em prática de greenwashing ou não. Ainda, né, não temos nada publicado, mas, assim, o fato de omitir informações que levem, né, as pessoas que leem esses relatórios a entender de uma forma errada, pode ser caracterizado como greenwashing. Então, a gente está analisando esses aspectos, se no caso da Braskem, da extração de salgema, se adequa ou não, né? Então, assim, é muito sério isso, porque a partir do momento que você causa um impacto seríssimo desse numa população, né? Inclusive, o município de Maceió perdeu o orçamento público, porque antes desse deslocamento, ele tinha mais de 1 milhão de habitantes, e depois do deslocamento, a gente teve pessoas que não conseguiram mais morar em Maceió, porque ocasionou-se uma bolha imobiliária. O preço de aluguel e de compra de imóveis aumentou, foi lá na estratosfera. Então, muitas famílias, com o valor da indenização, não conseguiram se estabelecer em Maceió. Isso fez com que houvesse um deslocamento para cidades circunvizinhas, que ocasionou, de certa forma, uma sobrecarga nos aparelhos públicos, escolas, postos de saúde, hospitais. O trânsito está caótico, né? Então, a gente teve toda uma sobrecarga devido a todo esse problema, né? E a gente está analisando, né, todos esses aspectos aí, né? Então, a gente já tem alguns artigos publicados e podemos disponibilizar depois, né, caso vocês queiram, mas a gente tem muita pesquisa ainda saindo, né? E realmente é muito triste. Eu confesso para vocês que quando né, eu tenho professores que moram lá, são residentes, inclusive foram vítimas desse desastre, e eu, de fora, assim, eu fiquei muito abalada de ver a tristeza, né? O impacto que gerou. Né? É o maior desastre socioambiental em curso em zona urbana do mundo. Imaginem vocês. E a gente não via falar disso até dezembro, quando teve esse rompimento aí lá. E quando foi amplamente divulgado pela mídia nacional e internacional. Pela imprensa, né? Porque antigamente você tinha uma cobertura mais local, né? Que entendia-se que era um problema territorial, né, somente dali, e que não poderia afetar o resto do Brasil. Mas a gente tem vários outros estados no Brasil que extraem salgema. O Espírito Santo é um dos maiores. Então, o que a gente pode fazer com essa análise desses impactos socioambientais e econômicos que a gente tem do nosso projeto? Pode ser insumo para a geração de políticas públicas, prevenção e mitigação de desastres. Não vamos deixar que novos desastres aconteçam,
né? Então a gente pode usar essas informações, inclusive a professora Natália Levino foi convidada para depor na CPI da Braskem, e ela apresentou os resultados dos nossos estudos lá. Então, assim, a gente teve, né, já um encaminhamento, inclusive o reconhecimento de que, de fato, a Braskem é culpada por todo esse processo, né? Então, assim, para nós foi muito legal ver uma pesquisadora na CPI relatando aquilo que a gente tem pesquisado e contribuindo de alguma forma para que isso não ocorra mais. Isso já vai ser revista até a política de mineração no Brasil, né? Então, assim, a gente fica muito feliz com esse resultado. Porque esse caso precisa ser, infelizmente, precisa servir de exemplo para que a gente evite outros desastres. Exato. Patrícia, foi um prazer enorme, aliás, está sendo. Queremos que você volte para trazer novos resultados de todas essas pesquisas que estão sendo feitas. Nas descrições dos vídeos, nós vamos colocar todos os endereços possíveis para que quem está nos assistindo ou está nos ouvindo possa saber mais sobre todos esses projetos. E vejam, meus amigos, aqueles que estão nos ouvindo, como a sustentabilidade tem dimensões que são a gente não consegue alcançar, né? E como é importante a gente ter essa visão sistêmica de todo esse conceito. Nós terminamos por aqui e ficamos para uma próxima. Você quer deixar algumas palavras finais? Eu quero agradecer, né? Foi maravilhoso, né? Compartilhar com vocês algumas coisas que a gente tem feito, sentir essa energia maravilhosa, né? De vocês, do podcast. E assim, eu fico super à disposição de vocês para, né? Para que a gente pesquise juntas, conversem, para que a gente possa divulgar mais informações. E eu quero deixar a mensagem para os gestores, né? A sustentabilidade não é, hoje em dia, algo mais. É um requisito mínimo para que a gente possa operar, né, oferecendo serviços e produtos de maior qualidade e que sejam mais adequados à nossa realidade. A gente não tem como fugir mais desse tema hoje em dia. A gente vive uma emergência climática. A gente precisa correr atrás do prejuízo. Precisamos reverter todo esse modelo de produção e consumo que era muito nocivo, né, ao nosso planeta, ao nosso meio ambiente. Então, todos juntos a gente consegue fazer a diferença. É aquela coisa do trabalho de formiguinha. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue provocar uma mudança enorme, né? Transicionar para um modelo mais resiliente, mais sustentável e proporcionar para as futuras gerações que eles conheçam aquilo que a gente teve o privilégio de conhecer e de desfrutar no nosso planeta, né? Então fica essa mensagem. Obrigada, Patrícia. Obrigada, minha amiga Adriana. Gratidão às duas. É verdade. Em resumo, para você que está nos assistindo, juntos somos mais fortes. Vem para a sustentabilidade, você também. Tchau, tchau. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.